Olá, muito bem-vindo, Gussati. É a Daniele novamente. Nós vamos dar continuidade ao treinamento do sistema Vicidai na visão de administração do sistema. Ok? Então vamos lá. Hoje nós falaremos sobre usuários. Vou explicar para vocês de uma forma simples, básica, referente a esse tópico que nós estamos visualizando aqui agora. Ok? Vamos lá. Após logar no sistema, clicamos em usuários e vai aparecer uma lista de usuários que estão disponíveis e configurados no meu sistema. Sendo assim, eu seleciono um usuário que está disponível, a qual vai abrir essa tela para mim, que é alterar registros de usuário. Sendo assim, eu consigo identificar através dessa tela o nome do usuário, a senha. Se você quiser forçar alguma alteração de senha, você seleciona nessa Yes ou No. Último acesso à informação, qual foi a última data que aquele usuário logou no sistema, o nome completo, o nível de usuário, sendo um nível de atendente, que não tem acesso à administração do sistema, e 8, 9, que são as funções de administração. Os grupos de usuário significa seleciona exatamente o grupo que aquele usuário está logado, está disponível. O ramal e a senha, a qual está disponível também. E se você quiser habilitar ou desabilitar esse usuário, você seleciona nessa função ativo. E as outras informações, que são opções de agente de interface, rankings de campanha, grupos de entradas, informações que estão logo abaixo, foram selecionadas por você já, de acordo com o nível do usuário que você deseja, e foi o TI da Gossat que disponibilizou para você. Nesse caso, se você quiser fazer alguma alteração de registro de usuário, você seleciona a Gossat que fará para você, ok? Dentro dessa informação também de mostrar usuários, você consegue visualizar estatísticas de usuário. O que é isso? Exatamente essa informação, que são as estatísticas de tempo, estatísticas de ligações de entradas e saídas, e eu vou explicar para vocês como que funciona essa estatística. Seleciona uma data. Vamos colocar, por exemplo, desde o início do mês. Início do mês é dia 1º, vamos colocar aqui, dia 1º ao dia 18. E clico em salvar. Mais um momento. Clico em salvar. Ok, eu clicando em salvar, aparecem as informações abaixo de acordo com o período que eu selecionei. Então, nesse agente de tempo, de conversa e estado, aparece a tabulação que eu selecionei para aquela campanha específica, que o agente está logado, no caso, e qual foi a quantidade de vezes que ele tabulou aquele tipo de ligação, aquele tipo de tabulação que foi selecionada. Por exemplo, caixa postal foram 27 durante esse período. Cliente agendado, 272. Contato sem sucesso, 48. Contato sem sucesso, novamente, 552. Erro de ligação, não deu para falar com o cliente, 649. Então, eu tenho um total de chamadas dentro desse período de 1.663, sendo um tempo que o agente ficou falando, que foram 23 horas, 43 minutos e 21 segundos. Esse é o agente de tempo de conversa. A próxima informação é o login e logout do agente, que são exatamente qual foi o primeiro horário que ele logou, qual foi o outro que ele deslogou. Então, se ele fizer mais de um login e logout no sistema durante o dia, isso vai aparecer para você. Então, tem aqui, ó, do dia 3, aparece o login e logout, qual foi o primeiro login e o último logout, todas as informações que facilita bastante você visualizar o tempo do agente.
através desse login e logout. Logo abaixo aparece também o login e logout e algumas outras informações. Qual foi a campanha que o agente estava disponível, qual foi o grupo de usuário que ele estava disponível durante esse tempo. Então, se ele logou mais de uma campanha durante esse período que eu selecionei entre 1 a 18 de setembro, vai aparecer para você também nesse estatística de usuários. Logo abaixo são as chamadas de entrada e saída para esse período, onde eu consigo visualizar a data e a hora, qual foi o tamanho, no caso, o comprimento daquela ligação, o tempo que ele conversou com o cliente, qual foi o status que ele selecionou, nesse caso foi um contato sem sucesso, qual foi o telefone do cliente, qual foi a campanha que o agente estava logado, qual foi o grupo que ele estava logado, a lista que aquele cliente é e qual que é o número do lead, qual que é o número do contato daquele cliente e qual foi o motivo de desligar, se foi o agente ou se foi o próprio sistema que desligou. Então, nesse motivo, consigo visualizar. Se o agente falasse, foi o sistema que derrubou. Não, foi o agente que desligou aquele cliente. Ok? Então, não tem como esconder. Nessa informação de chamadas de saída, você consegue visualizar exatamente tudo o que você precisa. Da mesma forma também, deixa eu mudar aqui um pouquinho, porque são muitos clientes durante esse período. Ok. Só mais um momento. Deixa eu subir mais um pouquinho aqui. São muitos clientes, então deixa eu selecionar pelo dia de hoje mesmo, para facilitar um pouco. Ok. Saindo das chamadas de saída que o agente fez a ligação, ele que realizou a ligação, nós temos as chamadas de entrada para esse período, que mostra as mesmas informações que eu falei para vocês de chamada de saída. Porém, como essa atendente que eu selecionei não teve nenhuma chamada de entrada dentro desse período, eu não vou ter nenhuma informação, ok? Aparece também, logo abaixo, atividade do agente para esse período, quais foram as ligações que ele fez novamente. E logo abaixo também, eu consigo identificar as gravações para esse período, que são as ligações, a gravação da ligação que ele conversou com o cliente. Então, tem tudo aqui no sistema. Vou selecionar, deixa eu ir novamente naquela parte de chamada de saída. Em chamada de saída, nessa parte de lead, eu consigo selecionar pelo número do lead, pelo número do contato, vai aparecer os dados daquele cliente que a atendente conversou. E logo aqui abaixo, identifico todas as gravações que aquela atendente conversou com esse cliente. Então, eu posso identificar aqui que essa atendente ligou para essa cliente várias vezes durante esse período. Então, eu consigo visualizar o número do lead, a data e a hora que ela ligou, o nome do arquivo e o principal aqui através dessa informação, a gravação daquele cliente. Seleciono aqui e tem a gravação do cliente toda referente àquela atendente. E aparece também o nome do cliente, todos os dados que já foram inseridos no sistema ou o próprio atendente que inseriu, ok? Voltando novamente em usuários, selecionar a atendente que eu selecionei anteriormente, estatística de usuário, eu passei todas as informações para você. Se você, por exemplo, precisar de datas de meses anteriores, de anos anteriores, da gravação daquele cliente, você seleciona aqui em estatística de usuário o dia novamente ou o mês, deixa eu colocar aqui o mês 3. Se você não identificar só clicando em salvar, em submit, você clica nessa parte de pesquisar em dados arquivados, que vai aparecer tudo para você, todas as informações, ok?
Passando aqui de tópico, do lado de estatística de usuário, que são status do usuário, você consegue deslogar o agente imediatamente. O que é isso? Em vídeo anterior que eu enviei para vocês, eu mostrei sobre o real time. O real time é o tempo real do agente, o tempo daquele momento do agente que estiver disponível. O que eu consigo visualizar também aqui, ó? Não sei se eu mostrei a vocês. Eu clico aqui em um agente e vai cair exatamente nessa tela de status do usuário, que possibilita que eu deslogue o agente. Então, se o meu sistema travou ou deu algum problema, eu venho aqui e deslogo ele imediatamente. Existe tanto essa possibilidade do real time e também aqui em estatística de usuário, quando você clica na parte de status do usuário. Passando para outro tópico, que é planilha de tempo, eu consigo identificar a folha do agente, a folha de tempo do agente. Se você é um gestor, um supervisor de operação que precisa fazer a folha de ponto do seu atendente, você vem aqui exatamente no dia que você precisa. Dia 1º. Dia 1º acho que foi sábado, então não vai funcionar muito bem. Deixa eu colocar do dia 17. Do dia 17, aquele usuário chegou. O primeiro login dele foi às 8h45 da manhã e 52 segundos. E o último login dele foi às 16 horas, 59 minutos e 55 segundos. Então, o tempo total que ele ficou na empresa foram de 8 horas, 14 minutos e 3 segundos. Então, isso aqui facilita demais a vida aí de quem precisa fazer a folha de ponto do atendente, que é a planilha de tempo. Em status do usuário, você seleciona exatamente a data também que você deseja, salva e visualiza qual foi a data, quantas chamadas que ele atendeu durante aquele período e quais foram as tabulações que ele selecionou. Ok? Essa foi a parte de usuários que eu mostrei a vocês. Aqui também você adiciona um usuário, copia um usuário, você pesquisa algum usuário, verifica a estatística de tempo que eu informei a vocês, o status do usuário e a planilha de tempo, ok? Referente a esse status de usuário, se você tiver alguma dúvida, é só encaminhar para o meu e-mail, que é daniele com 2 L's e E, @gossat.org, que eu estarei disponível para atender você. Ok? É um prazer novamente explicar sobre o sistema Vicidai a vocês e muito obrigada pela atenção de todos. Até mais!